Fala pessoal, estou de volta aqui. Meu nome é Jonathan Jacob. Para quem não me conhece, você que já me conhece, já deixa seu like, já garante um like aí. E hoje eu quero explicar para vocês como que eu, em 2024, consegui identificar que nós íamos fazer o topo naquela região de 124, 125 mil dólares do Bitcoin. E como há um ano atrás, um pouco menos de um ano atrás, eu já havia identificado essa possível correção, sendo que eu identifiquei como possível topo naquela região, e como que eu identifiquei no gráfico que nós poderíamos chegar nesses valores de 85 mil e, e de 60 mil dólares, né, com bastante antecedência. Vou explicar o tempo gráfico que eu utilizei, os métodos que eu utilizei. Então, fica comigo aqui no vídeo até o final que você vai entender como você consegue fazer uma análise clara, que você consegue prever e identificar movimentos antes mesmo deles acontecerem, sem, sem esperar uma materialização, sem esperar um possível rompimento. Você tem uma clareza do mercado ao todo antes de você operar em gráficos menores. Então, vamos lá. Eu uso uma técnica é, bem conhecida que os traders mais profissionais utilizam, que é utilizar ENIOT. Então, ENIOT, basicamente, nós vamos usar contagens de ondas. E eu vou explicar basicamente aqui, de uma forma bem tranquila, para que vocês consigam entender o básico sobre ENIOT, sem muita informação, que no começo pode ser um pouco mais complicado para algumas pessoas, né? Mas com esse básico que eu vou ensinar aqui, você já vai conseguir fazer trades bem bacanas, planejamento de trades, tá? Não o trade em si, você consegue fazer um planejamento. Então aqui no gráfico semanal, que para mim é o ideal, você começar no gráfico maior e depois ir indo para os menores, para que você consiga ter uma visão maior do que está acontecendo num todo, antes de você entrar numa operação que ainda está insegura num gráfico menor de trades, né? Para quem é day trade, swing trade, vale muito a pena você analisar primeiramente e identificar o gráfico maior. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui desse ponto até aqui e eu vou contar uma onda 1, que é uma onda impulsiva, onde ela começou um movimento bem forte e longo. Depois de uma onda 1, nós temos uma correção, né? E eu vou pegar esse fundo dessa correção, que vai ser o final da onda 2. Depois que nós tivermos essa correção da onda 2, ele vai começar aqui a querer engatar uma onda 3, que a finalização dela vai ser no topo mais alto aqui, que é, podemos colocar aqui mesmo, finalização da onda 3, e depois nós vamos vir para uma correção na onda 4. E esse é o ciclo que funciona. Uma onda impulsiva, uma correção, outra onda impulsiva, outra correção e a finalização na quinta onda, que seria o último movimento. Então, todo movimento impulsivo são 3 ondas impulsivas e 2 ondas corretivas, tá? Por isso que essa classificação 1, 2, 3, 4, 5. Agora você me perguntar, mas por que que você começou aqui e não aqui? Porque aqui ainda é tipo um caixote de acumulação, de materialização, e não uma onda impulsiva, como aqui que a gente identifica que é uma onda longa. Tá, mas e aí? O que acontece depois da onda 5? Depois da onda 5, nós temos aqui a, as ondas corretivas A, B e C. Então, depois da onda corretiva, nós vamos ter aqui uma onda A, que fez fundo aqui no 60 mil. E depois nós temos uma onda B, depois uma onda C, tá? É assim que funciona no Elliott. Ah, mas como que você identificou esse B, esse C, se não existe nada de gráfico ainda? E como que você identifica esse A, se ele ainda não tinha acontecido? Bom, agora nós vamos usar a parte interessante. Por isso que eu falei, fica até o final, porque você precisa entender todo o processo. O Fibonacci é uma ferramenta muito legal que eu gosto de utilizar, porque
Eu vou pegar desse mesmo ponto que eu comecei a onda e vou levar até o topo da onda aqui. Puxar aqui para o lado, vai ficar mais ou menos aqui. Aqui. Tá, só para colocar os números aqui mais fácil. Ok. Esse aqui seria uma retração de Fibonacci. E aqui tem uma outra fibra que eu gosto, que é a de expansão, é uma extensão. Ela a gente consegue identificar movimentos para cima, né? Essa aqui é a retração, a gente utiliza mais para correção. Então, se eu pegar aqui desse ponto mais baixo e levá-lo para o ponto mais alto, e é onde nós estávamos aqui, quando foi feito a análise naquela época do fundo para eu descobrir onde seria o topo. Então, o topo daria bem aqui, ó, nessa região de 1618, tá? Onde foi topado. E a correção, ela veio aqui nessa região de 60 de 0,236. Você vê que ele veio, bateu certinho aqui, né? Deixa eu tirar essa outra fibra aqui, por enquanto, tá? Então, essa aqui, vamos dizer assim, foi a fibra que eu usei mais para prever o futuro, tá? É, então, eu sempre vou entender que essas duas regiões aqui, elas são muito importantes. Tanto que aqui nós fechamos um corpo, né, praticamente, no 67, 65. Lateralizou, foi o centro da lateralização aqui, né? E aqui onde foi a agulhada que segurou e veio. Mesmo que isso, nada disso aqui tivesse acontecido, essas linhas da fibra, elas estariam aqui. Como elas estavam, se a gente voltar nos vídeos antigos meus, vocês vão ver que essas linhas, elas estavam aqui dessa mesma forma, sem ter todos esses candles aqui, tá? Porque não tinha acontecido. Nós estávamos aqui em 2024 ainda, tá? Então, isso aqui me foi uma ferramenta que me ajuda muito a identificar a previsibilidade de preço. Agora eu vou tirar aqui para não poluir tanto, colocar a outra fibra que eu já tinha colocado antes, que é a fibra comum de retração, né? E nela nós vamos ver aqui a importância dela, porque numa correção do fundo até o topo, você vai ver que aqui nessa região aqui, de 68 e 64, mais ou menos 64, 65, foi uma região bem estruturada aqui do preço, né? Essa região de 0,382 seria uma possível finalização da onda C, tá? Que seria uma correção mais forte. Deixa eu pegar aqui. Entre 44 e 46 mil, tá? Então, essa é a visão que eu tenho aqui de retração. Essa linha de 68 ela é muito importante, porque geralmente é onde o preço segura, né? Tanto que segurou aqui de 168 que estava aqui, né? Se você voltar o vídeo você vai ver, na linha amarela. Como aqui segurou também, dando só uma é, agulhada, né, no preço, né? Se a gente for ver aqui, só ficou pavio, né? Então, essa região aqui
foi uma região bem importante para segurar o preço. Deixa eu tirar um imã aqui, tá me atrapalhando. Olha aqui. Olha como segurou aqui. Né? Foi uma região bem importante aqui para segurar o preço. Então segurou aqui, beliscou para baixo, né? Aquelas agulhadas. E a mesma coisa pode acontecer aqui, nessa região. Aqui, ó. Tá? Que aqui geralmente tem aqui order blocks, né? São ordens de compra e aqui ordens de venda. Então, provavelmente aqui embaixo tem muito mais order blocks. Então, na minha opinião, aqui vai ser um lugar para quem tem paciência, quer esperar e faz trade de longo prazo. Aqui vai ser o melhor lugar para se comprar e manter na sua carteira. Tá? Essa aqui vai ser uma região excelente de compra. Nessa base técnica que nós estamos avaliando aqui, né? Juntamente, eu estou colocando aqui para vocês o meu ponto de vista, né? E é isso, espero ter ajudado vocês aí, que essa mini explicação ela te ajude a entender um pouco a dinâmica do mercado. Para mais vídeos como esse, você pode pedir aí nos comentários abaixo, se você quer que eu explique melhor, formalize melhor, se vocês querem que eu ensine um pouco mais profundo sobre esses métodos que eu utilizo de análise, né? Se vocês querem que eu faça alguns episódios, né, de passo a passo, ou não, vocês preferem só que eu mostre a análise assim, né? Então, isso não é um call, é simplesmente uma visão da dinâmica do mercado que eu estou vendo aqui e que eu já tinha feito alguns vídeos lá no passado e estou trazendo de volta agora, depois que já aconteceu, né? Depois que já surgiram todos os candles e o gráfico respeitou bem a análise técnica, né? Então, conto com vocês aí para se inscrever, compartilhar com os amigos, tá bom? E é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Obrigado.